Rádio Decidente. Olá, eu sou o Tiago Gomide e está começando mais um episódio do Rádio Decidente, o podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça, em parceria com a Secretaria de Gestão de Precedentes e de Ações Coletivas. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre o tema 1201, julgado pela Corte Especial do STJ. O precedente definiu os critérios para a aplicação de multa prevista no artigo 1021, parágrafo 4º do Código de Processo Civil, quando o agravo interno é interposto contra a decisão fundamentada em precedente qualificado do STJ ou do Supremo Tribunal Federal. A tese fixada esclarece em que hipóteses a multa pode ser aplicada, inclusive quando o recurso é apresentado com o objetivo de exaurir a instância ordinária, e também delimita as situações em que a sanção não é cabível, como nos casos de alegação fundamentada, de distinção ou superação do precedente. E para entender melhor os fundamentos do julgamento, o impacto prático para a advocacia pública e privada e a relevância do tema 1201 para a consolidação do modelo brasileiro de precedentes, eu converso agora com a advogada da União, Ana Karenina. Seja mais uma vez muito bem-vinda ao Rádio Decidente. Olá, Tiago. É sempre um prazer estar aqui e hoje especialmente para debater sobre um tema de relevância especial para o sistema de precedentes, que é o tema 1201. Doutora, começa então explicando para quem nos acompanha, no julgamento do tema 1201, qual foi o principal desafio enfrentado pela Corte Especial ao harmonizar o respeito aos precedentes qualificados com o direito de recorrer? Assim, atuar no sistema de precedentes no Brasil já é por si só desafiante, né? E esse tema especificamente, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, por intermédio da Corte Especial, ele teve que compatibilizar dois grandes pilares do processo civil. O sistema de precedentes que foi realmente definido, restabelecido e sistematizado no CPC de 2015, como também o direito que está no processo civil de recorrer. Então, como compatibilizar esses dois pilares? E o desafio foi colocar numa cultura de precedentes, que é essa cultura que ela está em desenvolvimento em todos os atores, seja no judiciário, na advocacia, todos os atores que estão no sistema justiça, como funcionar. Então, como reanalisar esses dois pilares e compatibilizar. Esse foi o grande desafio da Corte Especial. E de que forma a interpretação do artigo 1021, parágrafo 4º do CPC evoluiu a partir desse julgamento, doutora? Antes do tema, do tema 1201, existia um entendimento, também em repetitivo, que não poderia ser aplicada a multa e que, nos casos que o agravo de interno tivesse como objetivo exaurir as instâncias. Contudo, como assim eu já mencionei, a gente vem, todos nós operadores do direito, vem numa sistemática de transformação cultural, né, e onde os precedentes, a partir do artigo 927, devem ser respeitados. Então, a partir daí, o que é que foi pensado e o que foi refletido no tema, né? Será que ainda existe esse direito de exaurir a instância quando se trata de aplicação de um precedente qualificado? Então, no debate jurídico, né, que inclusive foi um tema bastante debatido, foi um tema onde teve participação de muitos amigos contribuindo na formação, identificou-se que precisava evoluir para entender que é possível, para a aplicação de multa no 1021, parágrafo 4º do CPC, desde que os recursos eles fossem abusivos. Então, não seria uma carta aberta, onde teria o direito de recorrer só para exaurir a instância. Então, só pesaram alguns argumentos e, a partir daí,
verificou-se que há uma possibilidade de aplicação de multa e possibilidade de recorrer, mas desde que esse recurso contra a decisão que aplicou o precedente, ele tivesse uma fundamentação numa possibilidade de distinção ou superação. E foi aí onde se firmaram as premissas que dão um norte para o sistema de precedentes adotado no Brasil a partir do CPC de 2015. Ok. Essa tese firmada no tema 1201, ela impacta diretamente a chamada interposição estratégica de agravos apenas para exaurir a instância ordinária? Como é que a senhora avalia esse ponto? Na minha avaliação, ela realmente, eu acho que ela, ao fortalecer o sistema de precedentes, até dando um passinho um pouco atrás, né? Com o sistema de precedentes, onde os juízes e tribunais devem seguir os precedentes qualificados estabelecidos no 927, foi dado a possibilidade do relator julgar monocraticamente esses recursos e aplicar o precedente. Então, se o recurso interno interposto dessa decisão, ela foi apenas protelatório, vai aplicar a multa. E considerando que a multa ela tem essa finalidade coercitiva, ela fortalece, né, o sistema de precedentes, porque sabe que entrar com o recurso pode ser aplicada a multa se eu não tiver uma distinção ou uma superação. Então, qual vai ser a consequência prática disso? O advogado, ao analisar, ele vai perceber, vai ser uma situação de extinguish ou superação ou a aplicação do precedente. Se for a aplicação do precedente, ele sabe que pode ser imposta multa. Então, consequentemente, vai diminuir a quantidade de recursos com o único objetivo de protelar o julgamento, né, o trânsito em julgado. Então, apenas para exaurir a instância. Então, esse aí seria um efeito prático e concreto da diminuição dos agravos internos apenas protelatório. E o que muda, doutora Ana Karenina, na prática para advogados e partes que recorrem contra decisões baseadas em precedentes qualificados tanto aqui do STJ quanto do Supremo Tribunal Federal? Essa é uma parte que é bem interessante observar. Inclusive, assim, na minha tese do doutorado, algo que eu olhei e me chamou bastante a atenção é que nós estamos, assim, os advogados especialmente, estão em formação do sistema de precedentes, né? Então, algo que precisa ser observado aqui é nessa decisão de recorrer. E se eu tiver que recorrer, a minha forma argumentativa, tenho que analisar se é um caso concreto. Eu tenho que fazer a distinção, o meu caso não é o caso da aplicação do precedente, ou uma evolução de entendimento, que seria uma superação, que eu também poderia fazer em relação a isso. Então, o que muda para o advogado é que ele vai precisar se decidir que no agravo interno ele analise a partir de uma possibilidade de distinção ou superação, contribuindo para o sistema de precedentes. Então, ele vai ter que analisar e estar inserido dentro do sistema. A mensagem que se passa é do fortalecimento do sistema de precedentes, porque se não for esses casos, o advogado ele vai ter que ter a decisão de se conformar, porque o agravo interno, pela tese, assim, há a possibilidade de aplicação da multa. A primeira tese, ela admite a aplicação de multa mesmo quando o agravo busca viabilizar recurso especial ou extraordinário, né? Que mensagem institucional é transmitida por essa orientação? A primeira tese, onde é possível a aplicação da multa, ele fortalece o sistema de precedentes. Então, como nós estamos numa cultura de transformação, onde praticamente toda a nossa formação foi no civil law, né, onde a gente tem a priorização de obediência da lei, é necessário, e aqui o tema 1201 se apresenta como um vetor, um instrumento onde consolida
o sistema de precedentes. Então, o precedente ele precisa ser respeitado. E caso você recorra sem essa possibilidade de extinção, o que vai acontecer é que você será multado. É essa possibilidade. Você não tem mais, como entendia antes, que é justamente essa parte que evoluiu, o direito de exaurir a instância. Eu tenho direito a uma decisão colegiada. Antes, o entendimento era assim, eu tenho o direito de entrar com agravo interno. Mas considerando que a Corte entendeu que no caso de precedente qualificado, se a decisão monocrática é a aplicação do precedente, se não for um caso de distinção ou superação, eu devo me conformar com isso. Ok. E em que medida o entendimento desse tema fortalece o sistema de precedentes previsto no artigo 927 do CPC? Se eu estou numa situação de uma decisão de aplicação de um precedente e recorrer dessa decisão sem fazer uma distinção ou superação, eu estou reforçando muito esse ponto, porque é justamente a diferença do recorrer ou não, isso faz com que fortaleça e todas as pessoas, advogados, magistrados, né, Ministério Público, todos os atores obedeçam os precedentes. E a partir do momento que eu vejo que realmente é um caso de aplicação, reforça a autoridade do precedente qualificado. Isso também incentiva, né, a estabilidade, coesão da jurisprudência, né, e reduz também, que esse é um grande impacto e que tem justamente litigiosidade repetitiva, né? Então, assim, recorrer por recorrer, isso não tem mais espaço no sistema de precedentes. O meu recurso, quando há uma aplicação de precedente, tem que ter uma razão de ser. Eu preciso evoluir o precedente ou o meu caso não se aplica, porque se não for nenhum desses dois casos, realmente tem que ter a conformação de quem está dentro do sistema. E com isso reduz a quantidade de recursos, né, que ia gerar para uma decisão colegiada. A segunda tese, ela afasta a multa quando houver alegação fundamentada de distinção ou superação de precedente, né? Como diferenciar uma impugnação legítima de uma tentativa que é meramente protelatória? Esse ponto é bastante relevante e aí é o que impacta, eu até já iniciei esclarecendo um pouco a questão, como isso traz o ônus argumentativo para o advogado que vai analisar a questão. Como é que eu vou distinguir uma impugnação legítima da tentativa protelatória? O farol, assim, o que vai ser o marco definidor, se eu apenas repito a argumentação querendo apenas impugnar as próprias razões do precedente, eu estaria numa tentativa protelatória. Porém, se no meu campo argumentativo eu demonstro no meu recurso que existe uma situação fática relevante que distingue que o meu caso não é a aplicação do precedente, então seria um caso de distinção, ou também que isso é algo bem peculiar do sistema de precedentes, é até algo que poderia ser aplicado, porém alguns fatos ou alguns argumentos evoluíram e a gente precisa reanalisar o precedente, então a gente sinaliza uma superação. Aquilo que foi formado hoje já não está naquele contexto fático julgado anteriormente, que isso também é uma das características do precedente, do sistema de precedente, a possibilidade de evolução do entendimento que foi antes firmado. Então, para poder fazer essa diferenciação, o recurso proposto dessa decisão, ou ele tem que estar muito claro que é uma situação distinta, e aí ele é considerado legítimo, ou ele também demonstra de uma superação do precedente por uma evolução legislativa ou por uma evolução até social, em que precisa revisitar aquele precedente, que também seria um caso de superação do precedente. Então, nesses dois casos, é considerado legítimo. Porém, se a minha argumentação é apenas
inconformismo com o que foi firmado, aí vai ser uma tentativa protelatória, onde eu estou apenas tirando da decisão monocrática para exaurir a instância. E isso, pelas teses firmadas, é possível a aplicação da multa. A gente pode dizer, então, doutora, que esse julgamento ele contribui para delimitar melhor o conceito de agravo manifestamente inadmissível ou improcedente? Sim. Agora, uma coisa que precisa ficar bem claro, e assim até na doutrina, né? Porque o recurso inadmissível, quando ele é inadmissível, é que ele nem sequer é o juízo de admissibilidade, né? Então, ele não seria admissível porque ele simplesmente está repisando os mesmos argumentos. O improcedente, eu entro no mérito, né? Então, assim, eu estou julgando o mérito. Então, a improcedência é quando é evidente, né? Então, assim, ele está evidente. Já o manifestamente inadmissível é quando tem o abuso do direito de recorrer. Não teve uma argumentação plausível, né? Não teve uma argumentação que se sustente. Como a senhora avalia o papel dos julgamentos monocráticos previsto no artigo 932 do CPC dentro dessa lógica de racionalização recursal? No caso, com a previsão do 932, os relatores eles têm o poder de julgar monocraticamente no mérito, né, aplicar o precedente, já julgar no mérito. Com isso, eles se tornam um instrumento central da racionalização do sistema recursal. Eles não precisam pautar esses recursos de forma colegiada e já podem aplicar monocraticamente essa decisão, considerando que há uma autorização para o 932 do CPC para isso. Então, o relator ele pode negar provimento aos recursos contrários ao precedente. E o agravo interno funciona apenas como um controle colegiado excepcional. Ou seja, só naqueles casos, o agravo interno aí vai ser só nos casos em que há uma superação ou uma distinção do precedente. Mas se for a aplicação do próprio precedente, a sinalização do tema, aí nesse caso é a aplicação de multa, porque quem deve dar a última palavra, né, assim, em relação a isso, se for a mera aplicação do precedente, é o relator nos termos do artigo 932. Então, por isso que a gente pode dizer que realmente eles acabam racionalizando o sistema recursal, não precisando pautar todos os recursos. Doutora, e há algum risco de que a aplicação da multa possa inibir o debate jurídico necessário à evolução dos precedentes ou não? Esse foi o grande desafio que foi central no debate. Até que ponto a multa pode inibir a discussão, inclusive a evolução dos precedentes julgados? Porque é justamente essa que eu posso dizer que é um diferencial da norma jurídica precedente, né? Ela é mais viva no debate do dia a dia do judiciário. E com isso a gente vai construindo e acompanhando as evoluções hoje da sociedade, que são tão rápidas e muitas vezes a própria legislação ela não consegue acompanhar nessa velocidade. Isso faz com que o sistema de precedente, hoje, mesmo nas tradições civil law, que é a nossa, ele seja adotado, porque ele consegue dar uma resposta mais célere, mais rápida a questões complexas da sociedade. E as leis, cada vez, elas estão mais abertas justamente para isso. Mas aí vem esse desafio. Sim, mas depois que se decide, a gente fecha esse ônus argumentativo a ponto de engessar e não repensar a partir de uma nova mudança, e foi aí que a Corte Especial, ela, para não desestimular essa evolução ou impedir que essa norma precedente ela fosse revisitada a partir de questões de evoluções, né, interpretação, mudança de sociedade, ela deixa claro que é possível fazer o recurso no caso de extinção e especialmente de superação, e afasta a multa.
Então, isso mitiga a inibição do debate jurídico, porque se for realmente algo que vai evoluir a interpretação que foi dada, né, mas para isso a gente tem que ter o ônus da argumentação jurídica bem definida no agravo, é possível recorrer, e essa foi a sinalização do tema, e não aplica multa. Essa decisão, ela dialoga com entendimentos já consolidados pelo Supremo Tribunal Federal sobre repercussão geral? Sim, o julgamento segue a mesma lógica. No julgamento do tema 1201, percebe-se de forma bem clara e cristalina que há uma valorização dos precedentes, né? Porque tanto é que há possibilidade de multa quando o agravo interno for apenas para protelar o julgamento. Há uma redução das decisões, onde há uma racionalização do julgamento, né? A sinalização em que concentra no relator. Há também uma racionalização do acesso às cortes superiores, né? Então, a gente muda um pouco aquele entendimento do direito de recorrer em tudo, né? Assim, o direito de recorrer amplo e, assim, indistinto, né? Então, quando há uma definição das cortes de precedentes, seja do STJ em matéria infraconstitucional, seja do STF em matéria constitucional, as cortes já se manifestaram, então já tem uma definição. Isso faz com que os demais julgadores, ou então as demais instâncias, o debate ele não precisa subir para ela definir novamente. Então, esse é um instrumento de consolidação e definição e fortaleza do entendimento das cortes superiores, STJ e STF. E é nesse mesmo sentido que vem atuando o Supremo Tribunal Federal nos casos da utilização da técnica de repercussão geral. E de que forma essa tese do tema 1201, agora do STJ, de que forma que ela pode impactar o volume de agravos internos nos tribunais de origem e também no próprio STJ? O impacto imediato é justamente na redução do volume dos agravos internos. Se há uma aplicação de um precedente, fica menos atrativo, assim, a coerção da aplicação da multa, ela torna-se concreta. Isso pesa no momento de decidir do advogado que vai analisar a decisão. Esse meu caso é apenas um caso de aplicação imediata. Então, se eu recorrer nos termos do 927, também o acórdão do colegiado vai seguir. Eu só vou mudar isso aqui se for um caso de distinção e superação. Então, justamente por esse contexto, é possível assim afirmar e que há uma redução, para ter, né, uma redução dos agravos meramente protelatórios, que é apenas para ter uma decisão colegiada. Esse precedente, ele fixa critérios objetivos suficientes ou ainda tem espaço aí relevante para discricionariedade do colegiado? Como que você avalia isso? Na minha avaliação, o precedente, ele dá critérios gerais, balizas gerais, né? E bem claras. Então, o que é que vai ficar aí na discricionariedade, né? Que, assim, é verificar se o recurso, o agravo interno, ele tem fundamentação compatível com uma distinção ou superação. É isso que o colegiado vai olhar. Se não tiver, vai aplicar multa. Vai depender muito da peculiaridade do caso concreto. Então, assim, o STJ, pela Corte Especial, entendeu que, olha, se o agravo, e é essa sinalização que ele dá para todos os colegiados que vão analisar esses agravos internos. Se o agravo interno é meramente protelatório, deve-se aplicar a multa, em obediência ao tema 1201. Porém, cabe ao colegiado, a partir dessas balizas, verificar se esse recurso é protelatório ou não. Então, neste momento, ele tem a discricionariedade de olhar se é caso de superação ou de distinção e afastar o precedente, ou se for o caso de analisar o próprio precedente, aplicar a multa.
E como que esse julgamento se insere no movimento mais amplo de consolidação dos precedentes qualificados no sistema processual brasileiro? O precedente, esse 1201, ele vem numa função de fortalecimento de todo o sistema, que a partir do momento que o STJ reconhece e ele supera parcialmente o entendimento já afirmado, que não existe esse direito de recorrer de forma irrestrita apenas para esgotar a instância, né? Porque o que é que acontece? Para eu entrar também com recurso especial extraordinário, eu preciso de uma decisão colegiada. Por isso que entendia que existia, então, para eu interpor um recurso extraordinário, um recurso especial, eu precisaria esgotar a instância. Contudo, verificando que há um sistema de precedente, onde o próprio 926 estabelece como premissa uma estabilidade jurisprudencial, uma coerência de entendimento e uma previsibilidade das decisões judiciais, o 1201, o tema 1201, vem como um instrumento onde fortalece todo esse sistema para dizer, eu não preciso esgotar a instância, não existe o direito de recorrer. E o próprio relator já está autorizado pelo 922 e dá a última palavra da aplicação do precedente. É essa a questão. Eu não preciso chegar ao STJ ou ao STF, né, tendo que esgotar a instância com agravo interno para saber se meu direito foi interpretado ou não. Se eu já tenho uma norma de precedente aplicada, ali já exauriu a função jurisdicional, já foi definido pelo Poder Judiciário a interpretação adequada. Em resumo, ele reforça o modelo brasileiro de precedentes vinculantes. Ok, doutora Ana Karenina, muito obrigado por mais essa participação aqui no Rádio Decidende. Eu que agradeço. Para mim é sempre motivo de muita alegria estar aqui debatendo com vocês. E esse foi mais um Rádio Decidende, e antes de encerrar, lembra você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de streaming de rádio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar, é claro, pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio. Rádio Decidende.